Vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que tem fé, mesmo com essa fé, com essa crença, é possível essa pessoa adoecer? E mais, uma pessoa que por um acaso está tudo bem na vida, tem o seu sucesso profissional, ainda assim é possível essa pessoa adoecer? Bom, hoje nós estaremos tratando sobre depressão, porém de uma outra ótica, de uma ótica de quem sofre e de quem já passou por isso. Então, para falar sobre isso, trouxe aqui meu amigo Sérgio Sampaio, ele que também é compositor, produtor, ou seja, é tudo, né, Sérgio? Um pouquinho de cada coisa. A gente se vira um pouquinho de cada lado. Ele que já trabalhou com vários profissionais da música, tanto secular quanto da música gospel também. Então, hoje a gente vai estar falando sobre tudo isso e mais, falando sobre a questão que ele vivenciou sobre depressão. Então, Sérgio, tá com você e eu já passo a bola já te fazendo uma pergunta. Como foi vivenciar esse processo de depressão? Antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite, poder estar aqui com o senhor, conversando sobre esse assunto que é tão importante, né? Que Sim. Muitas pessoas têm vivenciado a depressão nos últimos tempos, né? E quando eu decidi gravar as minhas músicas, a ideia justamente era essa, era poder colocar esse assunto na mesa e poder conversar através do ponto de vista de quem viveu, né? Prazer, meu nome é Sérgio, como o pastor já falou. E qual foi a pergunta mesmo? Me perdi. Então, vai lá, como foi esse processo que você vivenciou? Quando você percebeu? Então, eu percebi assim, eu entrei num processo de depressão durante a pandemia. Eu me vi simplesmente sem chão, que eu trabalhei com música, na verdade, desde meus 14 anos, e sempre tive minha liberdade e minha autonomia com o meu salário e tal, podia comprar minhas coisas, tudo sempre bem tranquilamente. E quando eu vi, de uma hora para outra, eu não ter como gerar renda alguma, aquilo me tirou o show completamente. E quando eu me casei, a minha grande preocupação era justamente essa. De eu ter como ter a renda para poder manter a minha família, eu não tirar minha esposa da casa dos pais dela e trazer ela para uma dificuldade. Quando eu vivenciei de fato o que eu mais temia, foi justamente o que me derrubou. E quando foi que você percebeu que alguma coisa não estava bem? Qual foi o insight? O insight foi quando eu percebi que a esperança que eu sempre tive, aquilo não existia mais. Eu sempre fui um cara que batalhou muito por tudo que eu queria, pelos meus sonhos. Eu não tinha medo de botar a cara pra frente, apesar de ser um pouco tímido. Mas eu sempre... Um pouco ou muito? Mais ou menos, eu tô indo naquele meio caminho, assim. Com o tempo eu fui conseguindo me desenvolver bem, assim, nessa questão de timidez. Mas quando eu percebi que aquilo, a dor estava me vencendo, aquilo dali foi o start que eu percebi que eu estava em depressão. Apesar de não saber dizer de fato que eu estava com depressão, mas eu percebi que o que eu estava vivenciando naquele momento me jogou no chão. Tem alguma frase, alguma fala que você possa destacar aqui, né, que para quem sofre disso, tipo, dói mais? Eu acho que o que dói mais é não saber o que fazer. Eu acho que é o que pesa mais assim nesse momento. Porque eu cheguei num ponto que eu não sabia para onde ir. Eu não sabia como resolver o que eu estava passando, tanto dentro de mim quanto fora. Eu não tinha chão. Eu perdi literalmente chão. Quando eu perdi esse chão e não via nenhum rumo, nenhuma coisa para poder fazer, alguma atitude para poder tomar, aquilo dali foi o ponto que me derrubou por completo. Sabe? Me paralisou. O medo foi muito mais forte. O medo nunca foi uma questão que me atrapalhou, pelo contrário. O medo sempre foi algo que me motivou a buscar alternativas para eu poder fugir daquilo dali e conseguir suplantar aquele medo. Só que nesse momento, quando eu percebi que eu não tinha chão, eu não tinha um caminho para poder trilhar, aquilo dali realmente me tirou o chão, me fez perder a esperança, literalmente. Eu não tinha esperança de sair dessa situação. Medo de quê? O medo justamente de não conseguir bancar a minha casa, a minha família, colocar o pão de cada dia na mesa, né? Eu tinha acabado de ter uma filha
E no meio da pandemia nasceu No outra meio do filha. vendaval. No meio do vendaval apareceu outra filha que foi completamente inesperada. A gente não estava planejando aquilo. Então, quando chegou a segunda filha, então aquilo dali então arrasou comigo, porque ficou aquela coisa na minha cabeça, cara, como é que eu vou conseguir cuidar dessa criança agora? Eu tenho uma casa para poder gerir, eu tenho que pagar o meu financiamento, eu tenho que botar comida, dar comida para as crianças. Agora tem uma segunda criança que está acabando de chegar e eu não sabia o que fazer. Eu estava literalmente com as mãos e os pés amarrados. Porque o meu trabalho, né? Eu trabalhava com cultura, com música. Aquilo dali era o que me sustentava. Tu trabalhava com música, aí você falou que trabalhou com muitos artistas conhecidos, Sim. tanto gospel quanto secular. Sim. Como é que foi esse processo? Então, vou voltar um pouquinho no tempo para poder chegar nesse ponto aí. Como eu disse, eu trabalhei com música desde 14 anos. Eu tive 2 bandas nesse período, assim, de 14 até meus 20 anos, e uma dessas bandas a gente foi para um estúdio gravar. No que a gente foi gravar, o dono do estúdio enxergou em mim um cara que tinha potencial para poder trabalhar com o estúdio, e ele me chamou para trabalhar. Dali, então, não parei mais de trabalhar com o estúdio, passei a trabalhar com produção, gravação, produção de shows, trabalhei como hold. Então, tipo, tudo que era envolvido com produção musical eu estava dentro. Eu tinha um pouquinho de cada canto ali, servindo em cada lugar. Chegou a um ponto, eu já estava com 30 anos, já fazia já uns 15 anos que eu trabalhava com música, que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Ricardo Fegali, no estúdio dele, que na época era um dos maiores estúdios do Rio de Janeiro. Conheço. Esse nome eu conheço. E ali eu pude trabalhar com a Anitta, trabalhei com Ludmilla, trabalhei com Fernanda Brum. Trabalhou com a Nata, então, Sim, trabalhei só com o pessoal da Nata. Quem da mais? Música. Fernanda Brum gravou um álbum inteiro dela, que por acaso foi indicado ao Grammy. Trabalhei também na gravação do Roupa Nova, Alexandre Pires, Caetano Veloso, Lulu Santos. Durante 3 anos eu peguei os ensaios do Show da Virada. Eu fazia a galera toda ia pra lá pro estúdio e eu era responsável pelo som desse ensaio. Pô, legal. Então eu trabalhei com muita gente bem bacana, assim, foi um período muito legal pra mim, que eu aprendi muito, mas também foi aquele período que, vamos dizer assim, inflou o ego, sabe? Eu tava me sentindo o cara, tipo, tô trabalhando... Pô, mas também, né? Só com a galera, né? Eu tava trabalhando só com um cara top, né? Tem alguma curiosidade que tu possa falar com relação a esses cantores? Curiosidade. Não precisa citar nome. Algum acontecido. Acontecido assim de diferente. Teve um dia que um deles foi lá gravar, não vou dizer o nome, Não precisa. Né? Mas embora a gente nem queira saber, né? Melhor não saber. Eu acho. Não. Acho que é melhor não saber mesmo, não. Mas engraçado que nesse dia ele levou uma galera pra gravar. Tipo assim, amigos. Pra poder participar. Nem pra participar da gravação, só pra assistir. Acabou que no final das contas eles fizeram uma sessão de 6 horas. Das 6 horas não gravou nada. Pois é. Não conversando, bagunçando. Só conversando. Foi lá pra resenha. Montamos tudo pra poder gravar, ficamos resenhando. Deu as 6 horas de gravação, olhou pro relógio assim, acabou o tempo de gravação. Fica pro outro dia. E ficou por isso. Vem cá, qual era o assim, mais difícil de gravar, ou mais fácil? Gospel ou o que o pessoal chama de secular? Assim, o pessoal do gospel é mais detalhista, vamos dizer assim. Eles têm um cuidado maior com a gravação. Já o pessoal secular, não todos, mas uma parte deles assim é mais desleixado, vai lá, grava do jeito que tá e tá tudo certo e depois acerta. Mas tem uma galera não que... A galera mais cascuda não, a galera que tem mais tempo de estrada não, essa galera é mais profissional, chega já com tudo amarradinho, vai lá pra fazer aquilo que foi... Cobra mais também, né? Cobra mais também, porque eles conhecem, eles têm uma exigência, mas porque eles conhecem do produto, sabe o que pode sair dali, né? Então eles cobram bem mais. Agora a galera que tá mais assim no começo, não, é meio oba-oba. do secular, tem algum que você tenha gostado mais de gravar? Ter trabalhado? Tem dois Pode assim, falar? Eu gostei muito, posso. Tem 2 assim que eu gostei muito de trabalhar. Primeiro foi o Lulu Santos. Ele é um cara que ele tem uma visão musical assim fora de série. Ele consegue bom mesmo? Muito bom. Ele é muito bom. Ele consegue enxergar detalhes da música que para ele, assim, pro ouvinte em geral, passa desapercebido, mas
você que conhece, sabe que aquela pitadinha que ele tá colocando ali vai chamar a atenção da pessoa e vai manter ela ouvindo. Ele tinha muito esse cuidado de colocar detalhe aqui, detalhe ali, para poder fazer a percepção da pessoa ficar sempre ligada na música. Então ele meio que produzia também? Ele fazia a produção. Ele fazia a produção de tudo. Ele tocava, ele não tocava todos os instrumentos, mas ele direcionava todo mundo. Impressionante. Mas tinha problema, choque, não? Não. Porque o pessoal já conhecia como ele fazia a produção, então deixava ele meio que tocar as coisas mesmo, porque ele tinha tudo na cabeça dele, sabe? Ele tinha as coisas bem desenhadas na cabeça dele, como ele queria que as músicas ficassem. Então ele já meio que direcionava a galera, e a galera já da banda, já de muitos anos. Conhecia. Então já conhecia mais ou menos para onde ele queria levar, tal. Então era bem tranquilo assim a gravação com ele, bem profissional. Outra pessoa que eu fiquei muito impressionado foi a Anitta. Anitta. Mas o pessoal fala tanto, critica tanto. Anitta? Anitta. Não, peraí, repete pro pessoal. Anitta? Anitta. Por quê? Vou te explicar. Eu achei estranho quando ela marcou a gravação, porque geralmente a galera marca sessões de 4, 6 horas de gravação, às vezes até 8. Ela marcou 2. Eu achei estranho aquilo. Era uma gravação só de voz, mas ainda assim... Geralmente leva tempo, né? Sim, não é uma coisa rapidinha. Você para... Eu sei que já fui pro estúdio uma vez gravar, né? Que participei de uma banda, porque eu também escrevi a música. E olha, demora. Erra, volta, não é esse tom, é esse... Cara, é um trabalhão. Exatamente, é um trabalhão gravar. E voz ainda mais que é o principal, né? Então é muito detalhe, você tem que ter muito cuidado com as coisas, né? E eu achei estranho ela ter marcado só 2 horas. Mas a gente foi lá, não, ela marcou tudo certo. Fomos lá, montamos tudo bonitinho, deixamos tudo armado. Cara, quando ela chegou foi incrível. Sabe o que a pessoa chegar sabendo tudo, do início ao fim, o que ela vai fazer? Foi isso. Já chegou preparada, ensaiada? Totalmente preparada. Ela sabia todas as vozes que ela ia colocar, em qual lugar que ela ia colocar. Ela não testou nada, ela já sabia tudo que ela ia fazer. Tanto que ela marcou 2 horas de gravação, 1h30 já estava tudo pronto. Ou seja, então você como produtor não teve trabalho nenhum, né? 0. E afinadíssima. É sério? Sério. O rapaz, mas eu vejo tanto o pessoal criticando ela. Não, afinadíssima. Muito profissional e afinadíssima. Eu fiquei assim, abismado assim, com o profissionalismo dela. Chegou o assunto que eu falei lá anterior, a galera levou o oba-oba, acabou que não gravou nada. Ela não levou ninguém. Ela foi lá, não, a gravação tá tudo pronto? Ótimo. Entrou na sala, botou o fone, passou o som, gravou tudo, acabou rapidinho. Então tá aí, ó, você que critica a Anitta, pra mim foi uma surpresa, pelo que eu vejo o pessoal comentar. Porque assim, não entendo nada de música, né? Tô aqui perguntando só pra fazer fofoca, não entendo nada. E no meio gospel, quais são os cantores que você gostou de gravar ou produzir? Foi Fernanda Brum. Fernanda Brum junto com o Emerson. Eles têm um cuidado muito grande com a produção deles. Impressionante, assim. É um zelo. Mesma coisa do Lulu, dos detalhes. Sim. Eles também são assim. É muito cuidado com todos os detalhes, com cada timbre escolhido, sabe? Muito legal. Eu vou te falar que eu tinha um certo preconceito com o Emerson Pinheiro. Por quê? Eu vou te explicar. Porque o Emerson, assim, a gente não tem o costume aqui no Brasil de produção musical. O cara, geralmente, no Brasil, produção musical, o cara faz tudo. Ele faz produção, sim, ele faz o arranjo. Se vira nos 30, né? É aquele cara que se vira nos 30. Mas lá na gringa, não é assim. É tudo muito bem definido. O cara que faz produção musical é o cara que faz produção musical, o cara que faz os arranjos é o cara que faz os arranjos. Às vezes um se mistura ali no outro, mas a maioria das vezes... É uma outra estrutura, né? É tudo bem separado. E o Emerson, ele trabalha assim. Tem músicas que ele pega e ele faz tudo, mas tem outras músicas que ele delega. Ele faz a produção, mas ele aqui, ó, eu quero a música assim, assim, assado, fala pro arranjador, o arranjador vai lá, molda a música e ele fica só ali supervisionando, entendeu? Eu tinha esse preconceito por causa disso, por causa dessa visão brasileira de um produtor musical. Fazia tudo. Faz até o clipe, a coreografia. Exatamente, entendeu? E quando eu participei ali da gravação, eu vi esse detalhe e ele delegando as coisas, mas não tirando o time dele de campo. Ele só delegando funções, mas supervisionando tudo. E eu achei bem interessante, assim, foi bem legal. Para você, qual foi o marco? Porque a música gospel, né, que já está entrando num outro assunto, a música gospel, ela era muito criticada. Sim. Né, por conta da qualidade, produção. Para você, qual foi o marco da mudança da música gospel? Porque eu fiquei sabendo, aí você pode confirmar para mim, que muitos, né, cantores
conhecidos, como Aline Barros, não sei se Fernanda Brum. O Roupa Nova produzia, Sim. né, tocava, e tinha outro também, era o Yahoo. Yahoo também produziu Yahoo também. coisa. Sim, exatamente. Eu vejo assim que o marco de virada não dá muito para desassociar a MK nessa história. A MK foi um marco assim dentro da música gospel. Eles começaram meio que ali... Produção, né? Eles começaram meio que comendo assim pelas beiradas, produção meio simples, mas depois quando eles entenderam que tinha que valorizar a produção, mudar a forma de produzir para uma coisa mais profissional, eles viraram essa chavinha. E aí acabou contagiando todo o mercado. A gente tinha uma Gospel Records antes também, fazendo algumas produções bem legais também lá em São Paulo, só que ainda era um pouco... A sonoridade, vamos dizer assim, não era, sabe, um profissional nível gringo. Sim. Sabe? A MK não, eles trouxeram essa produção mais profissional pro mercado. Tanto que alguns artistas deles ganharam o Grammy, né? Exatamente. Nova Jerusalém, se não me engano, ganhou. Samuel. Cena de 3 ganhou. Fernanda Brum também ganhou. Aline Barros ganhou também. Aline Barros também ganhou, entendeu? Foi justamente nesse momento ali da virada dos anos 90 pro 2000, assim, que tiveram essa virada de chavinha, e aí a coisa começou a andar, que meio que inundou o mercado inteiro. Todo mundo veio que, opa, peraí, não dá mais pra fazer mais ou menos, não. Se a gente quiser nível competir, aumentou. A gente vai ter que subir o nível também. Aí todo mundo veio subindo o nível. Tanto é que hoje tem muita produção, né? Hoje tem muito independente, mas tu vai pro YouTube, é muita produção. Muita produção. Tanto visual quanto musical. Exatamente. E a gente tá num nível tão grande que já tem produtora lá de fora que tá vindo pra cá pra poder começar a contratar a galera daqui. Agora, recentemente, a Oni Music, ela foi incorporada. Agora eu não tô me lembrando, se eu não me engano, é a The Occult, se eu não me engano. Eles agregaram para dentro deles a Oni Music, porque eles viram que a produção musical brasileira gospel tá muito forte e muito profissional. Então a galera lá de fora já está enxergando a qualidade e o potencial que a música gospel tem aqui no Brasil e estão começando a chamar de lá para fora também. Tem algumas redes de gravadoras, TV, descobriram esse nicho, né? Estão investindo, apesar que eu não vou entrar no nome aqui para não fazer propaganda. Enfim, você já deve saber qual é. Sim. Que é bem grande, que está investindo pesado nisso daí. Exatamente. Vem cá, tu sofreu algum preconceito? Não, pelo contrário. Porque sempre tinha, né? Quem é músico, é evangélico, não pode ir pro secular, tocar fora. Comigo foi ao contrário. Os pastores que eu tive nesse período sempre entenderam muito bem, graças a Deus. Eu nunca tive problema com isso. Aceitaram de boa. Tinha alguns irmãozinhos ali, né? Sempre tem, né? Aquele irmãozinho abençoado que não quer entender, que é o teu trabalho e tal. Mas a liderança, graças a Deus, eu nunca tive problema. O pessoal sempre enxergou a música como o meu trabalho, como o meu ganha-pão, e sempre respeitou bastante. Teve algum que você já teve algum problema? Tô falando de termo artístico. Algum cantor? Problema assim, pessoal? Tudo, qualquer problema. Graças a Deus, não. Eu sempre consegui lidar bem com as pessoas e elas sempre também respeitaram bem assim, o meu trabalho. Eu tive, assim, ocasiões que eu sabia que eu poderia entregar mais, mas as pessoas não me davam corda para poder entregar mais. Então elas meio que me escondiam. Tem isso também no meio da música? Tem. Aquelas pessoas que vê que, tipo, esse cara, o cara tem potencial e eu não tenho todo esse potencial aqui. Então eu vou barrar esse cara aqui, porque senão ele vai me comer. Ele vai me devorar aqui e eu vou perder espaço. Tem um pouco disso. Aí é meio que um derrubando o outro. Tem um pouco disso. Só que, graças a Deus, eu nunca caí numa dessas de ser derrubado por causa dessas questões. Eu já fui impedido, sim, de conseguir fazer um trabalho melhor. Mas como eu sempre soube me colocar nos lugares, eu nunca perdi nenhuma oportunidade por conta disso. Sim. Trabalhou com Roupa Nova? Lá no estúdio, durante a gravação. Não diretamente com ele na estrada, mas na gravação, sim. E como é que era? É bem legal. Que fala que o nível dos caras é altíssimo, né? É um absurdo. Tanto que são referências musicais. Sim, até o baterista Serginho, né? É tido como, me corrija se eu estiver errado, é tido como um dos melhores bateristas que nós temos no Brasil. Porque ele é um cara muito musical. Ele não enxerga a bateria só como o cara que faz o ritmo. Ele coloca o arranjo dele dentro da música e completa a música. É bem legal.
É surreal, assim, a forma como eles gravam. Eu tenho uma história bem legal, assim, que aconteceu durante a gravação deles, que foi na gravação de voz. É muito doida a gravação de voz deles. Pelo seguinte, o falecido Paulinho, ele não gravava backing vocal. Ah, não? Não. Estranho, né? Por quê? O vocal principal, né? Mas ele não gravava. Ele ficava do lado de fora na técnica, coordenando os caras da técnica. A restante da banda toda lá dentro do estúdio. Aí era engraçado porque era um burburinho. Era uma confusão, os caras falando assim, aquele burburinho louco assim. Aí o Paulinho lá de dentro da técnica falava, ó, gravando, 1, 2, 3. Na mesma hora, acabava o burburinho e cantava tudo afinadíssimo, arranjo perfeito. Era muito louco ver a gravação dele por causa disso, porque era uma perfeição e não tinha que voltar, a gravação não voltava por erro. Voltava para eles falarem assim, ó, esse detalhezinho aqui não tá legal, vamos refazer. Mas não era uma coisa assim. Não tava bom pra eles, mas já tava bom. Era muito louco ver essa gravação por causa desse burburinho, que era eles conversando entre eles ali, um passando a voz pro outro, mas tipo assim, todo mundo passando voz ao mesmo tempo, sabe? Não era aquela coisa, ó. Não era todo mundo. Você faz assim, você essa. Daqui a pouco todo mundo parava e ia. Então a gente trouxe muito aprendizado. Muito. Nossa, aprendizado absurdo. Eles são uns caras, assim, referência não à toa. Não é à toa, porque é um conhecimento musical, assim, absurdo. É muito sentimento ali envolvido, sabe? É muito feeling. Não é só a questão de conheço partitura e boto tudo na partitura ali. Não, é muito além disso, sabe? É muito além do frio ali do papel, sabe? É uma coisa de colocar o sentimento mesmo na música e saber transmitir. Então tu trabalhou bastante com música, viveu da música. Aí, como você relatou, veio a pandemia. Exatamente. E aí foi o momento que a música foi-se embora. Porque esse tempo todo que eu vivi na música, como eu disse, foi ela quem me sustentou esse tempo todo. Quando chegou a pandemia, o sustento foi embora. E eu não tinha o que fazer. Parou. Não tinha opção. O estúdio, eu trabalhava nessa época no estúdio do Ricardo Fegali. E aí o estúdio fechou. Porque nada funcionava, né? E aí eu fiquei naquela, cara, e agora? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho pra onde ir. Eu tava no ano de 2019 para 2020 muito bem. Eu tava fechando várias coisas. Fora estúdio, eu tava fechando para fazer direção musical de um espetáculo. Coisa que eu não fazia, já fazia há um tempo. E era uma coisa que eu gosto muito de fazer. Fazia um tempo que eu não tocava, assim, tocar show mesmo, sabe? Quando eu peguei essa direção musical, eu fiquei, nossa, eu vou poder voltar a fazer o que eu amo dentro de um espetáculo, assim, bem elaborado, tal. Eu ia ter o trabalho de coordenar toda a banda, tal. Era um trabalho que eu já fazia algumas vezes, mas não era sempre. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então eu tava muito feliz, muito empolgado. E aí quando eu vi esse trabalho, junto com o estúdio, sair, sumir, evaporar literalmente, aquilo acabou comigo. Foi um balde de água. Tirou seu chão. Tirou meu chão. E aí, nesse ponto, conforme foi passando os meses, e eu vendo que tava só piorando, não vai voltar, não tem o que fazer, a decepção com essa situação foi tamanha que eu desisti. Eu realmente desisti. De quê? Da música. Abandonei. Na minha cabeça era fim de jogo. Eu coloquei na minha cabeça que a partir dali não ia mais trabalhar com música. Eu realmente fechei a porta. Tá. E qual foi o ponto mais alto, assim, o ápice dessa depressão que você teve? Tá. Teve um dia que eu até hoje eu não me lembro o que eu fui fazer. Eu sei que eu tinha que ir na rua resolver alguma coisa no meio da pandemia. E aí eu moro bem do lado assim da Avenida Brasil. Pra quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, a Avenida Brasil é só a avenida que corta o Rio de Janeiro inteiro. Só isso? Só isso, só. Passa caminhão, ônibus, tudo ali. E eu tava caminhando na rua pra ir pra algum local, que agora eu não me lembro. E eu tava tão desgostoso da vida, aquela dor tava me consumindo tanto que eu já tava num ponto que eu não queria mais sentir aquela dor. Eu não sabia como fazer aquela dor embora, né? E então simplesmente falei, cara, eu não quero mais viver isso. Não quero, eu tô cansado disso, eu não quero mais isso pra minha vida. E quando eu falei isso, eu tava verbalizando isso na rua, sozinho na rua, verbalizando isso. E eu olho pra minha esquerda, veio um caminhão. Tava vindo um caminhão a toda.
vindo loucamente assim, eu olhei pro caminhão e falei, cara, é agora. É agora a hora que eu vou acabar com essa dor. Não aguento mais isso. Eu vou pro meio da rua, ele vai passar por cima de mim e vai acabar com isso. Quando eu botei o pé no chão, eu saí da calçada, botei o pé na rua. Sabe aqueles momentos de filme que congela o tempo? Sim. E aí você começa a lembrar das coisas que você viveu? Aconteceu Sim. isso comigo. Na real, aconteceu isso comigo. Eu comecei a ver tudo que eu vivi na música, o meu crescimento, eu trabalhando com essas pessoas que eu trabalhei. E aí depois começou a vir casamento, cenas do meu casamento, cenas do nascimento da minha primeira filha, eu vendo ela crescer. Depois veio o nascimento da minha segunda filha. E aí eu só ouvi aquilo falando comigo, você vai jogar tudo isso fora? Você batalhou tanto para poder construir tudo isso, a família que você tanto quis, você vai jogar tudo isso fora agora? Você tem noção de que você vai acabar com a sua dor, mas vai criar uma dor muito maior na tua família? Cara, aquilo dali veio como um balde de água fria, um soco na cara. Foi isso que te segurou? Foi. Quando veio essa voz na minha cabeça, descongelou o tempo, na hora. Aí eu olhei pro lado assim, caramba, caminhão chegando na minha frente. Eu voltei, passou por um triz. Se eu ficasse mais um segundo ali, passava por cima de mim. Eu voltei, eu vi o caminhão passando e eu comecei a chorar ali. Sozinho. Cara, sozinho. Eu falei, cara, o que eu ia fazer? Eu sei que isso tá errado, que loucura é essa? E o que foi a virada de chave? Tá, isso daí foi algo que te segurou. Sim. E a virada de chave? Quando é que veio? Porque não é fácil vivenciar e sair da depressão. Porque eu sempre falo, gente, não é frescura, tá? E aqui você está tendo uma prova de alguém que teve um sucesso na música, né, no âmbito profissional, tem uma fé e ainda se passou por uma dificuldade muito grande, tá? Então, depressão, ansiedade não é frescura. E é muito importante ter uma rede de apoio para estar ajudando essas pessoas, porque não é fácil sair disso, né? Então, quando foi que virou essa chave? Então, eu não fui resolver o que eu tinha que resolver. Tinha nem como, né? Eu estava totalmente abalado ali. Eu parei, comecei a chorar, voltei para casa, fingi que nada estava acontecendo, porque eu tenho um problema muito sério comigo, que é guardar as coisas para mim. Se eu tenho um problema comigo, eu guardo. Eu tento evitar ao máximo passar isso para minha família para poder não trazer o problema para minha família. Eu tento eu mesmo resolver. Na verdade, eu sempre fui assim. Quando eu era mais novo também, tive alguns problemas que eu precisava dos meus pais para resolver, mas eu não passava problemas para meus pais. Eu dava o meu jeito de resolver. Então, eu sempre tive isso muito comigo. Então, fui para casa, respirei fundo e fingi que nada estava acontecendo. Só que ali eu entendi. Eu tenho que resolver isso aqui. Não posso continuar do jeito que eu tô, porque eu tenho uma família e eu tenho que dar o meu jeito. Então, esse momento foi realmente o momento que eu me liguei, que eu estava com uma depressão que era séria. Sim. E que eu precisava lutar contra ela. Nesse momento, graças a Deus, nesse período, eu tinha uma agente de saúde do posto que a gente era atendido, e ela de vez em quando ligava pra gente, mandava mensagem, e aí alguns dias depois desse ocorrido, ela me mandou uma mensagem, e aí ela falou, não sei se você está precisando de alguma coisa aí, mas estamos abrindo um grupo de atendimento à depressão. Legal. Um grupo que é recente só para homens. Se você estiver precisando, entre em contato com a gente que a gente dá um jeito de te encaixar aqui. Eu falei, cara, é Deus. Te apontando um caminho. Exatamente. E aí eu entrei nesse grupo, comecei a frequentar, tal. Não era uma coisa assim que ia muito a fundo, mas era um lugar onde apoio. Eu podia me abrir. Sim. Porque eu ainda estava com essa questão dentro de mim de não poder passar os meus problemas para minha esposa, para minhas filhas. E como é que foi isso, não passar para elas? Porque elas percebem, né? Sim. Por mais que você não verbalize. E ainda tem um quê a mais. De repente, na cabeça dela, imaginava outras situações. Isso foi um problema sério, porque na cabeça dela eu estava me desviando do meu casamento. Pois é.
E aí, como é que foi isso? Foi muito louco, porque assim, a gente tava brigando muito nesse período por conta disso. Dela tá vendo que eu estava mal, mas eu não me abria para ela. Uhum. Então a gente começou a ter várias brigas, várias dificuldades. Eu tô conversando com ela, não é nada com você, fica tranquilo. Eu tô com alguns problemas meus, mas eu vou resolver, fica tranquilo. Eu tô triste porque eu tô desempregado, é isso. Eu ficava enrolando ela. Só que ela via que não era só aquilo. Mas como eu não me abria para ela, então ela respeitava, mas ela sabia que tinha algo a mais que ela precisava falar. Só que como eu não me abria, aquilo acabava virando uma briga, então vira e mexe acabava tendo uma briga. Nesse grupo de apoio que eu consegui finalmente botar isso para fora, foi onde eu encontrei um lugar para começar a tentar achar uma solução, a tentar buscar caminhos para sair dessa depressão. E aí, conversando, a médica percebeu que eu tinha essa dificuldade, porque quando eu cheguei ela tinha essa dificuldade para falar, foi aos poucos que eu fui me soltando, mas ela percebeu que eu não me abria muito. E aí um dia, ao fim da conversa ali em grupo, ela me chamou no canto e falou, tô percebendo que você tem uma dificuldade tal para conversar, para se abrir, você fala algumas coisas, mas você mais comenta dos outros do que propriamente dito fala de você. Aí ela pergunta se você está precisando de alguma coisa, você conversa com a sua esposa. Aí foi nesse momento que aí ela falou comigo e abriu essa caixinha na minha cabeça e falou, eu falei com ela que realmente não conversava com a minha esposa, que eu tinha essa dificuldade, que eu não queria levar esse problema para ela. Ela falou, não, mas você precisa conversar com a sua esposa. Você precisa se abrir com ela. Porque se você não se abre com ela, ela acha que o problema é ela. E aí você gera um problema maior na sua vida, porque você tem um problema interno e agora está criando um problema externo para o seu casamento. Sim. Então, ali nesse momento, ela conversando comigo aos pouquinhos, eu fui ouvindo ela, fui tentando me abrir mais no grupo, ter um pouquinho mais de liberdade, assim, né? Comigo mesmo, na verdade, não era nem com as pessoas, mas comigo mesmo, de me abrir. E ali eu consegui começar a me abrir um pouco mais no grupo, e aí aos poucos, me abrindo com a minha esposa, falando com ela, me soltando, explicando para ela o que eu estava sentindo e tal. Mas foi tenso. Imagino, porque... Foi bem tenso, porque eu sempre fui assim muito fechado com os meus problemas. Então eu destravar essa caixinha em mim de que eu posso me abrir e passar os meus problemas para outras pessoas foi... E a fala, ela é libertadora. Sim. Então, não é que você vai se curar falando, não, mas você alivia. Exatamente. Põe para fora muita coisa que te traz ali um alívio. É como se você estivesse descarregando. Agora, a terapia é para você entender o que está acontecendo no seu processo para, enfim. Então, a partir disso, você começou então a virar a chave da sua vida. Exatamente. E a música? Quando é que ressurgiu novamente? A música até aí parou, né? Nesse meio período aí de eu começar a fazer o tratamento, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com audiovisual, que era um amigo meu já de longa data, que também era músico, porém ele saiu da música antes de começar a pandemia, ele já tinha saído. Ele começou a trabalhar com audiovisual, abriu uma produtora, e aí a gente já se conhecendo de antes, ele sabia que eu era uma pessoa responsável e tal, e ele viu que eu fazia umas brincadeirinhas com vídeos ali por fora, mas coisa pra mim, não era nada profissional, mas ele via que eu tinha já uma predisposição para aquilo dali. E no meio da pandemia, ele entupido de trabalho, porque estourou questão de live, né? De fazer clipe também, assim, mais contido, mas o pessoal precisava, porque tudo virou audiovisual, né? Virou, né, rede social, tudo rede social, YouTube, Instagram, era uma necessidade dos artistas, ele trabalhava só com músicos também. Então, como a demanda dele cresceu exponencialmente durante a pandemia, ele chegou numa hora que ele não estava dando conta, e ele não tinha uma outra pessoa de confiança para poder chamar. E aí ele me chamou, ele falou, cara, mesmo você, eu sei que você ainda não é profissional da área, mas eu quero você aqui comigo porque eu sei que você é uma pessoa de confiança, eu sei que você vai fazer direito. Eu te ensino aqui tudo que você precisa. Entrega o resultado. Exatamente. Ele falou, eu te ensino tudo que você precisa aqui e você trabalha comigo. Beleza, tô precisando de um trabalho, né? Eu não tenho de onde tirar dinheiro. Vamos lá. Entrei de cabeça nessa história do audiovisual. E aí eu entrei no audiovisual e foi indo.
comecei com ele, pegamos várias coisas, vários trabalhos, lives, clipes, muita coisa legal. Passou a pandemia, continuei trabalhando com ele, e aí começou a entrar comercial de supermercado, podcast, começou a entrar muita coisa. O mercado audiovisual da pandemia para cá só Cresceu muito, né? Porque, na verdade, a pandemia, ela antecipou certos processos. Exatamente. E ela potencializou muita coisa. E o audiovisual foi um deles. E-commerce, audiovisual, enfim. Né? Então, teve um boom após a pandemia. Exatamente. E eu, graças a Deus, estava no lugar certo na hora certa. Porque Sim. como eu virei pro audiovisual, então a coisa ficou boa pro meu lado. Sim. E daí eu não saí mais. Fiquei no audiovisual. Falei, não, tá dando certo aqui, vamos lá. A música foi ficando cada vez mais de lado. Para não dizer que eu deixei completamente de lado a música, surgiu algumas oportunidades para eu trabalhar com direção musical, só que aí dentro da igreja. E aí já é outra coisa completamente diferente. Você trabalhar com produção musical, trabalhar com mixagem, dentro de estúdio é uma coisa. Trabalhar na igreja é outra completamente diferente. É uma coisa que... Qual a diferença? O audiovisual é uma coisa, né? Que você trabalha com vídeo. Que muitas igrejas estão profissionalizando num nível assim para estúdio, né? Exatamente. Produção musical dentro de estúdios te exige muito mais, porque você tem que fazer todo o trabalho de gravação de todos os instrumentos, de voz, aí tem pós-gravação, mixagem, afinação de voz. É um trabalho por trás dos bastidores que leva muito tempo. E muitas horas também. Sim. Você não vai pegar um negócio assim, 1 horinha por dia e resolver. Não é assim. É uma E tem coisa... que ter uma vida ouvido apurada, né? Sim, tem que estar bem ligado com todos os detalhes e tal. Então, é um trabalho que exige muito tempo. Já na direção musical, dentro da igreja, é um negócio mais pontual. É uma coisa que você tem que estar lá gerenciando a equipe, gerenciando o repertório. Mas é um negócio que já está pré-pronto. Você não tem que dispor de um dia inteiro, a semana inteira mixando uma música, afinando voz. Não, você vai lá, vai pegar as músicas, definir quais músicas que você vai usar durante aquela semana, passar as músicas para os músicos, mas é uma coisa que é muito mais simples de fazer, então demanda muito menos. Então estava tranquilamente para poder conciliar o audiovisual e a direção musical ao mesmo tempo. Mas era um trabalho mais contido ali dentro da igreja. Então, por ser só dentro da igreja, também era um negócio mais nichado, menor, mais simples de fazer. Então, uma coisa não atrapalhava a outra, entendeu? Então, dava para levar tranquilamente as duas coisas. Fiquei aí um período de uns 3 anos. Eu fiz em 2 igrejas esse trabalho de direção musical, mas mantendo o audiovisual ao mesmo tempo, junto, trabalhando sempre com audiovisual. Mas, assim, na minha cabeça, não era um trabalho... É estranho dizer isso, porque era, mas na minha cabeça, como eu tinha fechado essa porta na minha cabeça da música, na minha cabeça não era um trabalho profissional. Estranho dizer isso, porque era. Eu estava sendo remunerado para fazer aquilo dali. Mas como eu fechei essa porta na minha cabeça de não vou mais trabalhar com música, na minha cabeça era mais um trabalho. Avulso. Era um extra, era um serviço à igreja que eu estava prestando. Como sempre fiz antes, enquanto eu estava trabalhando com música profissionalmente, eu tocava na igreja. E eu não era remunerado por isso. Eu tocava para servir mesmo a igreja, entendeu? Que tem algumas, para quem não sabe, tem algumas que pagam os músicos, né? Exatamente. Tem são remunerados, que tem condição, né? Inclusive a igreja que eu estava tocando nessa época, quando eu estava trabalhando com música, eles me propuseram pagar para poder estar lá. Mas eu falei, não, gente, que isso? Eu já trabalho com música, já tenho meu salário ali fora. Não precisa. E investe esse dinheiro dentro da igreja. Não tem o porquê vocês me pagarem. Se eu fosse integral, é uma coisa, mas eu não sou integral. Eu sou um cara que está aqui servindo aos domingos, quando eu posso, durante a semana. Então, investe esse dinheiro em outra coisa. Mas nesse período que eu estava como diretor musical, eu tava recebendo para poder estar lá. Apesar de não ser totalmente integral, mas eu estava recebendo. Sim. Só que na minha cabeça, com essa porta fechada, eu não estava trabalhando como profissional. Era um... Como é que é? O nome... Fugiu agora. Tava servindo. Na minha cabeça tava... Tá. Então você saiu, começou a trabalhar com música novamente.
Se você pudesse voltar hoje, aquele Serginho que estava naquele turbilhão, o que você falaria para ele? Calma que tudo vai dar certo. Porque eu perdi a calma ali mesmo. Uhum. Eu perdi a paciência. Perde a esperança de aguardar que dias melhores virão. Tudo isso foi embora. Que acaba que não tem, né? A depressão, ela tira de você muita coisa. Inclusive o prazer. Exatamente. O desejo. E isso foi uma coisa que me motivou eu desistir da música, foi justamente isso. O prazer de estar ali tocando. Apesar de eu trabalhar com música, era o meu maior prazer. E eu não me via fazendo outra coisa na vida. Na minha cabeça, eu ia viver da música até o resto da minha vida. Eu tinha prazer em fazer aquilo. Eu era muito grato por poder viver do que eu amava fazer. Sim. Só que nesse momento de depressão, esse prazer foi completamente embora. Eu não tinha mais prazer, eu não tinha mais vontade de encostar no meu instrumento. Eu tinha repulsa de encostar no instrumento. Eu tocava na igreja, mais para aquele sentimento de preciso servir porque eu recebi um dom. Preciso fazer. Exatamente. Então é o fazer pelo fazer. Eu tava nessa brincadeira aí de fazer por fazer. Inclusive a depressão, tá? Para que você de repente para você que não sabe, ela tira de você desejo, coisa que você antes tinha prazer. Na depressão você não tem mais. Inclusive essa ausência de desejo, de prazer, é que parece que mais pesa na pessoa, porque ela quer e ela não tem mais. Sim. Isso é horrível. Novamente, gente, depressão não é frescura. Nunca foi, né? Mas enfim. E quando a música então voltou? Porque você trabalhou com audiovisual, tá? Sim. Beleza. E a música? Então, eu estava indiretamente trabalhando com música, porque nessa produtora, a primeira produtora que eu comecei a trabalhar, era basicamente uma produtora que fazia DVDs e clipes para cantores. Que você tá hoje? Não, a primeira que eu trabalhei. A primeira que eu trabalhei. A gente era completamente focado nisso. Depois, com a saída da pandemia, que começou a entrar outros produtos ali fora a música. Mas o core da empresa era clipes e DVDs. Era totalmente focado na música. Só que minha chavinha estava tão virada para poder desistir da música que para mim era só mais um trabalho. Eu estava ali para ganhar o meu ganha-pão, ter o meu dinheirinho, sustentar minha família. Prazer naquilo, não vou dizer que eu não tinha, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Tanto que hoje eu ainda trabalho com audiovisual. Mas sabe quando você trabalha com alguma coisa e tem o plus e aquilo te traz uma satisfação? Sim. Eu não tinha. Era literalmente o meu ganha-pão. Eu tava de volta trabalhando com a música, mas pra mim não era nada. Não era pesado, não? Porque quando você não tem um prazer, parece que pesa um pouco, né? A obrigação é terrível. Exatamente. Só que eu tava tão, acho que anestesiado com essa questão de, cara, eu preciso resolver a minha vida e bancar a minha família, que eu simplesmente estava só fazendo. Eu não estava sentindo dor de estar fazendo uma coisa que eu não queria fazer. Eu não estava sentindo prazer por estar fazendo uma coisa que é legal. Audiovisual é legal, é uma coisa que eu gosto e estou amando muito ainda estar trabalhando com isso. Mas eu estava tão anestesiado com aquela dor, com o que eu estava sentindo, que eu estava só sobrevivendo. Literalmente estava só sobrevivendo. Simplesmente estava lá cumprindo o meu dever como um homem. Gerir a minha casa, botar o dinheiro dentro de casa, dar o ganha-pão lá, botar a comida na mesa e vivendo um dia após o outro. Se tu pudesse definir a música para você hoje, como você definiria? Resgate. Tá me resgatando. Tá voltando a trazer o Sérgio que eu fui antigamente. De voltar a ter prazer em fazer as coisas, voltar a ter a esperança de conseguir galgar as coisas que eu quero. E a música, ela tem um poder, né, incrível. Por exemplo, até dentro de terapia, trabalha-se com música. A música, ela tem um poder de mexer com o nosso emocional, te deixar alegre, te deixar triste. Sim. Enfim, a música, ela tem um poder incrível, que às vezes as pessoas não sabem exatamente o poder que a música tem. Para você, qual é o efeito que ela te faz? Então, deixa eu te pontuar uma coisa aqui que você falou, isso eu lembrei agora. A doutora que estava me atendendo lá no posto, ela justamente pontuou isso comigo.
Quando eu falei para ela que eu era músico, eu trabalhei com música, ela falou, gente, mas você tem uma ferramenta maravilhosa para te ajudar. É uma terapia incrível a música. Você não tá usando? Ela virou para mim e falei, não tô. Mas por que você não volta a tocar? Eu falei para ela, doutora, a dor é tão grande, a decepção foi tão grande que eu não quero nem ver o instrumento na minha frente. Então, uma coisa que seria positiva para mim, Sim. né? Acabou virando o negativo. Virou o oposto, né? Então, resgatar a música hoje, para mim, tá sendo literalmente resgatar a pessoa que eu era. Eu tô resgatando de volta o Sérgio de antes da pandemia. Porque junto com a música tá voltando a esperança, tá voltando aquele desejo, aquela gana de viver, de fazer as coisas acontecerem, sabe? De ter prazer em fazer as coisas. Sabe? Uma coisa que eu tinha perdido já há muito tempo, que eu tinha abandonado, que eu tinha botado ele naquela caixinha lá bem escondida. Isolado. Exatamente. Se tu pudesse definir o Sérgio hoje com uma palavra, qual seria? Esperançoso. Eu tenho esperança de... Não digo voltar a viver de música, porque eu acho que nem é mais meu objetivo. Eu acho que, inclusive, o viver de música, para mim, me cegou para algumas coisas na época, que hoje eu estou enxergando e vendo que é melhor para mim hoje não viver da música. Vou te explicar o porquê. Como eu vivia da música, então eu dependia de fazer a minha renda dela, chegou a um ponto de eu não fazer a música só pelo prazer de fazer a música, mas pela obrigação de gerar a renda pela música. E viver de música no Brasil, seja no secular ou no gospel, é difícil, né? É muito complicado. Eu vejo muitos músicos reclamando. Sim. Não é muito valorizado. Exatamente. É um mercado muito complicado, que são poucos os lugares onde você entra que te valorizam como você poderia ser valorizado. Os artistas valorizam os músicos? Alguns sim. A galera das antigas, eles sabem o valor que os músicos têm. Antiga, que ano? Que às vezes 2000 já pode ser antigo, né? A galera lá da época de 80, 90, sabe? Essa galera sabe o valor que o músico tem em cima do palco. Porque o músico em cima do palco em si não é só o cara que tá ali tocando. Ele faz parte do espetáculo. Sim. Sabe? Ele compõe ali a cena. Inclusive, dessa época aí me veio à mente agora um que reclamava muito, brigava muito com música, era o Tim Maia, né? Sim. Que ele exigia muito, ele exigia de bastante, repente, exatamente. porque fazia parte do espetáculo. Exatamente, porque ele sabia da necessidade do quão importante era ter os músicos ali, presentes, vivendo aquele momento. Porque você vê aquela alegria do músico tocando, contagia. Sim. O público fica doido com aquilo ali. E você não ter essa galera ali por trás contagiando o público, mata o show. Teve até uma época, eu não sei como é que tá isso hoje, né? Mas eu lembro vagamente, tinha uma época, até no meio gospel também acontecia isso, que falava o nome da pessoa durante o show, tipo, guitarrista, Sérgio Sampaio, na guitarra, Sérgio Sampaio, na bateria, Serginho e tal. Exatamente, chamava o músico pra frente para poder se apresentar. Aí ele dava o espetáculo dele, uma performance ali. Então essas coisas compõem o cenário ali dentro do show. Faz o público ficar com os olhos grandes, assim, vendo, nossa, que legal. Eu poderia, de repente, estar ali, me se ver na pessoa ali, sabe? Aí pegando um gancho nessa fala, Sérgio, tem alguma diferença musical de antes para a musicalidade de agora? O que mudou de uma geração para outra? Vamos lá. Antigamente, as pessoas tinham cuidado de fazer os arranjos, as letras focadas em passar alguma mensagem, em passar algum sentimento para a pessoa. Não à toa, as músicas antigas todo mundo conhece. Até a galera da nova geração, se você for pesquisar, só você dar um Google aí rápido, você vai ver que a geração Z tá voltando a ouvir as músicas lá da década de 90, 2000. Porque elas estão sentindo essa falta de conexão com as músicas. De se enxergarem nas letras, de verem as dores delas nas músicas retratadas ali, delas se enxergarem de fato nas músicas. E tu pode até me corrigir. Hoje eu entendo a atualidade é muito questão da batida, muita questão comercial. Exatamente. Não tem letra. Sim, a letra geralmente é feita para um propósito, entreter.
somente. A conexão que eles enxergam hoje na letra, na música em si, é somente entreter. Só que entreter naquele momento. A pessoa vai lá, ouve, se diverte naquele momento, mas e depois? Sim. Não à toa, eu estava até comentando esses dias nos grupos que eu participo no WhatsApp com músicos, a galera, eu estava comentando isso com eles, gente, para pensar aí, música de carnaval. Você lembra alguma dos anos 2000? Pra cá, alguma música assim, chiclete, ficou na minha cabeça que até hoje, caramba, que música legal. Não tem, né? Aquela música, eu vou dar um exemplo aqui, aquela tá, lembra dessa música? Tá. Ela foi um hit no carnaval. Você vai olhar hoje. Só notar. Ficou só naquele tá. Você não vê mais ninguém cantando essa música. Ninguém, porque a música não tem mais conexão nenhuma com a pessoa, com o indivíduo. Sabe? As pessoas não se enxergam mais nas músicas. Aí entrando um pouquinho. Eu tenho visto isso. Reclamações. Música gospel, tenho visto o pessoal reclamar muito que não tem letra, tem sido muito enlatado lá de fora. Como é que você enxerga a música gospel hoje? Então, a música gospel hoje, vamos lá. A galera do worship jogar na fogueira. A galera do worship aí vai não meter... me bata, por favor. Não tu me vai bata. arrumar uma briga com a galera agora. Você me colocou num problema muito Botaram sério. até... E pior que eu gostei, o homenzinho torto em worship. Ficou legal mesmo. Pior que eu gostei, cara. Mas assim, eu gosto muito do estilo worship. Sim. Não tenho problema nenhum com o estilo worship. Mas a gente tá num momento que, como o senhor falou, tá todo mundo enlatado num modelo que um copia o outro. Sim. E é não só no estilo musical, que no caso hoje o que está em voga é o worship, mas as letras também estão nesse meio. Que a gente basicamente só troca uma letra daqui, outra dali, mas o senso comum ali da letra em todo é o mesmo. Você só muda as palavras, muda um sinônimo aqui, outro ali, e tá tudo certo. Tanto que se você pegar as mesmas sequências de acordes em vários tons, você consegue colocar várias músicas. Sim. Você canta Que é várias tudo muito músicas na parecido, mesma sequência de acorde. Às vezes muda um tom para cá, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas a sequência de acorde é basicamente a mesma. Então tá um negócio tão maçante, tão repetitivo, que até o público já tá cansando disso. Não à toa, a IA chegou aí fazendo versões variadas. Agora, que bom que você tocou nisso, que eu tava pensando em dia em casa, tinha uma discussão. IA agora tá fazendo música gospel. Pode ou não pode? E aí? Já que tá na fogueira, te botar de novo em outra. Rapaz, você E tá aí? querendo me queimar mesmo, hein, rapaz? Então, IA é um negócio que assim... E tem uma que tá fazendo sucesso aí, tá bombando, né? Muito. Tem várias, né, na verdade, né? Assim, eu enxergo IA como uma ferramenta, né? Para agilizar processos. Não para fazer todo o processo. Porque música gospel é uma inspiração. Exatamente. É uma experiência. E aí? Você tira toda essa equação, né? Você não tem mais experiência envolvida nisso daí. E aí você mata a música. Porque o computador nada mais do que faz do que copiar o que já existe. Essa letra é válida? Exatamente, é nisso que eu estou pensando. Porque se o computador só replica o que a gente já fez, ela só vai pegar uma coisa que já existe, jogar no liquidificador, mudar as coisas de posição e te entregar a mesma coisa, só que de outro formato. Mas é a mesma coisa, não vai mudar. E não tem a espiritualidade. E aí você mata a questão realmente da espiritualidade, daí no meio. Porque se você está pegando só uma coisa, remendando ela e criando uma coisa nova a partir daquilo dali... Sim, quando a gente fala de gospel, a gente fala de adoração. Exatamente. Então não tem adoração. Vai ter adoração pela pessoa que está cantando. Mas por quem está fazendo aquilo dali, não vai, né? A real é que não vai. Ó, esse assunto, inclusive, pode ser tema de um próximo podcast, tratar sobre isso. Sobre IA na música gospel. Agora, Serginho, pegando tudo isso que foi falado aqui, você pode dizer que a tempestade passou? Dá para dizer que sim. Inclusive, eu estou usando a tempestade como ferramenta para poder ajudar outras pessoas a, se estiverem passando essa tempestade, saberem como sair, ou até tentar evitar que essas pessoas passem por essa tempestade. Como?
passando essa experiência que eu tive. Nesse período que eu estava trabalhando agora, que eu estou trabalhando com audiovisual, né? Por uma obra divina, literalmente, eu estou trabalhando agora na TV Hit. Que eu não entrei que lá... é da Graça. Quem não sabe, a TV Graça, Hit é da Igreja da Graça. Isso, exatamente. Missionário R.R. Soares. Isso. Eu não entrei lá porque eu quis, tá? Só para te dizer, eu não escolhi entrar lá. Eu fui literalmente posto lá dentro. Coisa que não se explica, né? Se vive. Exatamente, se vive. Porque eu fui fazer uma entrevista de emprego para uma empresa de contabilidade. Como assim? Pois é. Eu me candidatei a uma vaga, que é o nome da empresa, é a Aro Contábil. E eu achei estranho na época quando eu fui me candidatar, mas o que eu pensei? Uma empresa de contabilidade, quem é que vai querer editar para uma empresa de contabilidade? Eu tinha acabado de sair de uma produtora de médio e grande porte, assim, que teve um problema sério, e aí teve que cortar custos, e nesses custos eu fui junto. E eu falei, cara, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui querendo escolher emprego. Apareceu a oportunidade, eu vou entrar. Quando eu vi essa porta de emprego, eu falei, aqui eu tenho mais chance. Porque quem vai acreditar um negócio para uma área de contabilidade? Não faz sentido. Então eu me inscrevi. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu estava dentro da TV Hit. E eu não entendi nada. Mas quando eu entrei e eu fiz a entrevista, eu falei, cara, se eu tô aqui, é porque Deus quer que eu esteja aqui. Sim. Porque se eu me candidatei para uma vaga de contabilidade, eu tô dentro da TV Hit. E lá é grande, né? É grande. Lá é grande. Pra quem não sabe, a Hit é muito grande. É bem grande. Gravadora, livraria, Christian TV. São várias empresas dentro do meu guarda-chuva, né? Então, cara, eu falei, Deus está me colocando aqui dentro. Então eu vou abraçar com todo amor e carinho. E hoje eu tô lá trabalhando na TV Hit. E aí, nesse pouco tempo que eu tô lá, eu fiz um ano agora, pouco tempo mesmo, foi dia 16 que eu fiz um ano. Eu passei por alguns programas lá dentro, mas eu acabei parando dentro do programa do pastor Michael, que é o pastor da sede estadual do Rio de Janeiro. E basicamente o que eu fazia lá era editar pregações dele. Então eu estava constantemente ouvindo a palavra, sendo trabalhado. Deus estava usando várias pregações para falar comigo. Me quebraram aos poucos ali essa portinha fechada. Sim. Ele começou a abrir aos pouquinhos ali com essas pregações. Até que um belo dia, ele jogou na minha cara. Ele abriu a porta e falou, meu filho, para. Você está perdendo seu tempo fingindo que a música não existe na sua vida. Ela existe na sua vida. Eu te fiz uma promessa e agora é a hora de cumprir essa promessa. Há muitos anos atrás, eu tinha recebido uma promessa, uma coisa muito louca, mas aí é história para outro podcast, que senão vai se alongar bastante. Sim. Mas eu recebi uma promessa ali, e Deus falou que através da música eu ia conseguir abençoar muitas vidas. E ele falou literalmente comigo ali no meio de uma dessas pregações, que falou, cara, você ainda vai ser usado, e agora é a hora. Através dessa dor que você viveu, que agora eu vou te usar para abençoar as vidas que eu preciso que você abençoe. Então, no lugar que você foi ferido, você está sendo usado para curar. Exatamente. E sendo reconstruído ao mesmo tempo. Então, foi daí então que veio a... Porque, para quem não sabe, é um álbum que você está lançando? A princípio era um EP, mas acabou virando agora single. Fala aí o nome, porque eu não sei, né? Isso daí... EP é uma... vamos lá. Antigamente a gente fazia o álbum, que era 10, 11 músicas por aí, assim. Hoje em dia a gente está trabalhando de duas formas diferentes. Ou a gente faz o álbum, ou a gente lança o EP, que é um álbum reduzido pela metade, ou então a gente lança os singles, que é música a música. Eu me planejei para lançar um EP, eu tinha separado 6 músicas para poder gravar. Só que aí, mais uma vez, por obra divina, eu consegui entrar num selo focado no meu nicho, que eu toco rock cristão. E eu entrei nesse selo e aí conversando com o pessoal do selo Se Vira Music, inclusive aí Verine, Alex, Deus abençoe vocês, tá? Obrigado por me aceitar a minha loucura. Obrigado por me aceitar. Se quiser me aceitar aí, também tô aí. Eu costumo brincar de que Deus me chamou para cantar. Só que aliás, eu fui chamado para cantar, só que Deus não sabe ainda. Ele não se tocou com a sua potência musical, mas continua. Então, aí nesse período eu acabei entrando aí no selo e conversando com os caras e falando, não, vamos mudar
a proposta, vamos, em vez de lançar um EP, vamos lançar música a música, poder trabalhar uma música por vez, para a gente conseguir ter um alcance maior também da mensagem que você quer passar, né? Então a gente acabou decidindo trabalhar música por música, e hoje eu estou trabalhando a música Tempestade, que é meu primeiro single autoral. Tempestade? Tempestade. Eu lancei antes, na Páscoa, a música Bendito Cordeiro, que é uma releitura daquela música lá da harpa cristã. Ah, sim. Cantor cristão, que é clássica, né? Super clássica. Eu lancei justamente na Páscoa, em comemoração à Páscoa mesmo, que era uma vontade minha que eu tinha. E aí agora eu tô trabalhando as músicas autorais de fato. Tempestade é a primeira, eu abri logo a porteira. Eu vou falar, cara, já que é pra abrir uma música... E o que a Tempestade fala? Depressão. Depressão? Ela é literalmente uma carta viva do que eu vivi. Eu coloquei... Ou seja, é você ali. Sou eu. Totalmente descrito ali na música. Eu passei toda a vivência que eu tive naquela música. Uhum. Eu usei a tempestade no meio de um oceano como uma metáfora para poder explanar a depressão ali dentro da música, entendeu? Então eu transformo o oceano como a depressão. Naquele momento que você está sentindo muita dor e não consegue sair dela, eu passo dentro da música como se fosse você no meio de um oceano afundando e não tendo ninguém para te ajudar a sair. Literalmente solitário. Né? Literalmente solitário, entendeu? E eu passo a ideia de tempestade como todas as lutas da vida se concentrando num lugar só e fazendo com que piore mais ainda a situação. Uhum. Que foi exatamente o que eu vivi, né? Todos os problemas se convergiram naquele momento aí de pandemia, que fez com que a dor e o medo me tirassem toda a esperança, toda a força, e foi me jogando cada vez mais profundo, e eu fui ficando cada vez mais... Eu me isolei literalmente, então é o que eu passo na música. Uhum. Essa dor, esse medo que eu não consigo tirar de mim, esse isolamento que eu estou passando, eu vou descrevendo isso durante a música ali com o movimento da tempestade, uhum. com se afogar dentro do oceano e não conseguir sair dali. E aí no segundo ato da música, que é o momento que é o momento em que o caminhão passou e eu voltei para a calçada, e eu acordei, entendi que eu estava na depressão e eu me abri para poder sair da depressão. Aí no segundo ato da música é justamente esse momento em que Deus vai lá, abre meus olhos, estende a mão e começa a me tirar de dentro do oceano, sair dessa tempestade. Se você pudesse dar um conselho agora para quem está nos assistindo, o que você poderia falar? Porque alguns podem estar passando o que você passou. Sim. O que você poderia falar para elas? Não guarda para você. É a pior coisa que você pode fazer é isso. Guardar essa dor, esse medo para si. É a pior coisa que você pode fazer isso. Porque quando você guarda para você, você vai só alimentando cada vez mais essa dor, esse medo. Aquilo dali vai te sufocando cada vez mais e você não fala e aquilo vai só aumentando a um ponto que você não consegue mais enxergar nada. Sabe? Chega num ponto que você realmente não enxerga nada. Você só vê dor e medo. E quando você fala, você se abre para alguém, essa pessoa te abre os olhos e te mostra, não, calma, não é assim. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para você procurar uma ajuda. A pessoa, um psicólogo, vai te ajudar a colocar a sua mente no lugar, a achar os meios de sair dessa dor, desse medo. Que chega num ponto que quando você não se abre, que você acredita que nada nem ninguém vai poder te ajudar. Não tem mais saída. Não tem mais saída. Inclusive, a tua fé vai embora. Uhum. Eu sabia desde sempre, eu sou nascido e criado no Evangelho, eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu fui criado, ouvi todas as vezes que Deus é tudo na nossa vida, que Ele pode libertar a gente, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sempre ouvi isso, mas como eu guardei tudo para mim, até essa verdade que estava arraigada dentro de mim foi-se embora. Ficou pesado, né? Bom, Serginho, felizmente a gente está chegando ao final. Eu gostaria que você desse o contato, como as pessoas podem acessar esse EP, Sim. Né, seu Tempestade, que provavelmente pode ser que fale com muita gente aqui.
Então que você deixe aí suas redes sociais. Tu tem um canal no YouTube, não tem? Tem, canal no Então YouTube. deixe seu canal no YouTube também para as pessoas te acharem, conversarem com você também, que provavelmente algumas pessoas, porque às vezes tem a letra, mas as pessoas não conhecem a história por trás da letra, Exatamente. né? E quando ela tem acesso, parece que fala mais, né, com É ela, mais próximo da pessoa. mais próximo. Então possa ser que alguém queira conversar com você. Então, Sim. por favor. Então, tô no YouTube, Sérgio Sampaio Oficial. O lyric vídeo dessa música Tempestade tá lá. Tem outras músicas também que estão lá no canal, então você pode acessar lá. Só você procurar Sérgio Sampaio Oficial, ou então coloca Sérgio Sampaio Tempestade. Vai te levar direto no meu canal. Só você ir lá. Também estou no Instagram, mesma coisa. Sérgio Sampaio Oficial. Inclusive lá no Instagram, eu fiz agora recentemente um vídeo explanando tudo que eu vivi. Eu até fiz o que eu não devia, porque o Instagram, ele joga a gente para baixo quando a gente faz um vídeo além dos 3 minutos. Sim. E eu fiz um vídeo de 10 minutos para poder expor realmente tudo que eu passei ali, o máximo que eu pude nesses 10 minutos eu explanei ali, expliquei tudinho que eu passei, todo o sentimento que eu tive, e eu fiz com esse intuito realmente de poder ajudar todas as pessoas que De estavam repente, passando poderia por botar isso. até no YouTube também. Sim, eu tô Seria pensando em interessante. fazer isso, apesar de eu ter gravado ele na vertical, mas eu posso tentar dar um jeitinho de colocar lá assim. Mas aí é só você ir lá, Sérgio Sampaio Oficial no Instagram, também tem lá os cortes da música, tem alguns depoimentos meus referentes ao que eu passei. Você vai me encontrar lá no Instagram, no TikTok também, apesar de que no TikTok eu posto um pouquinho menos, mas eu também tô lá no TikTok, Sérgio Sampaio Oficial, então bem tranquilo, né? Todas as redes, O Sérgio Sampaio Oficial, só você colocar lá que você vai me achar. A minha música Tempestade também, o single também, Bendito Cordeiro, tá em todas as plataformas musicais, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, mesma coisa. Sérgio Sampaio, Tempestade, você vai me achar lá para você poder ouvir e curtir essa música aí, quem sabe te ajudar nesse momento de dificuldade, que a minha intenção de fato em gravar essas músicas foi justamente essa. Eu mudei completamente essa chavinha de viver de música. Tô fazendo as músicas para realmente expor o que eu vivi e ajudar a você aí que tá passando por essa dificuldade, de repente uma depressão, ou pode estar vindo a ter uma depressão. O intuito dessas músicas é esse. É ajudar, é passar essa experiência que eu vivi para quem puder ouvir. Sim. Então, ó, a gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre, não é frescura e nem tem a ver com falta de fé, porque isso é questão humana. Todos nós acabamos passando por isso em algum momento. Por isso é importante você pedir ajuda, não sofra calado. Tem outras pessoas que também passam por isso igualzinho a você não é diferente, tá? Isso não é falta de fé. Ter uma rede de apoio é importantíssima. E sempre lembra, na vida a gente não consegue vencer sempre, é impossível, né? A gente sempre vencer, sempre ter sucesso, enfim, tá? Então, peça ajuda, não leve isso para dentro de você, não guarde isso, porque não vale a pena, porque tem solução. E lembrando sempre, estamos lá no YouTube, se inscreve no canal, você que não é inscrito, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para que outras pessoas, principalmente quem você conhece que precisa ouvir isso, deixa lá o seu comentário, curte para nos ajudar a fazer crescer o canal. E também estou no Instagram, tá lá, @psi, tá? _Alan Souza. Obrigado pela sua companhia, nos vemos no próximo episódio. Serginho, brigadão, Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Vamos poder estar aqui. Tchauzinho, gente, até a próxima.